ela aponta como o nosso futuro. Vamos, então, passar a meditação da palavra. Deixa eu tirar aqui o aviso que eu deixei aqui para não esquecer de falar. Quero convidar você a ler comigo alguns textos bíblicos que estão ali no Evangelho de João, no final do capítulo 2, início do capítulo 3, João 2, a partir do verso 13, nós vamos ler 3 momentos desse texto maior. O primeiro dele começa ali no verso 13 do capítulo 2 e diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, como se fosse um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O segundo texto é um pouquinho à frente desse, a partir do verso 23 do mesmo capítulo 2, que diz assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E logo em seguida, no decorrer desse texto, nós vemos o encontro de Jesus com Nicodemos ali no capítulo 3 do Evangelho de João, que diz assim, a partir do verso 1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que o Senhor espera? O que o Senhor espera de nós, meu irmão, minha irmã? O que é verdadeiramente a conversão? O que é conversão? São algumas perguntas importantes no ano de 2021 que nós estamos caminhando para encerrar. E por que eu vejo importância nessa pergunta? Nós estamos eu e você estamos a aproximadamente 2021 anos de distância dos eventos que inauguraram a nossa fé. Isso que nós acabamos de ver, essa história, esse momento em que Jesus entra no templo, esse momento em que Jesus conversa com Nicodemos, aconteceram há 2021 anos atrás. Apesar de ser um desenvolvimento de uma fé que existia muito antes, que é a fé judaica, o cristianismo surge com seu fundador, Jesus. Por isso eu falo de 2021 anos. E não de 5.000 e tantos anos, como é o calendário judaico. Nós entendemos que a nossa fé, o cristianismo, surge com Jesus. Sua vida, seus passos entre nós aconteceram há 2021 anos atrás. Alguns homens relataram aquilo que viram e ouviram, aquilo do qual foram testemunhas. A comunidade da fé, anos depois, entendeu que alguns desses relatos tinham uma inspiração maior do que uma inspiração simplesmente humana, de que esses relatos eram tão inspirados pelo mesmo Espírito quanto foram os relatos de Moisés, Isaías, Jeremias e tantos outros autores do Antigo Testamento. Então, entenderam que esses relatos se tornavam de alguma forma um cânone, as escrituras do Novo Testamento. E finalmente esses relatos chegaram até nós. É a partir do relato que vivemos, e é a partir desses relatos que nós vivemos a nossa fé. É a partir desses relatos que nós entendemos a nossa fé. Mas como eu disse no início, são 2021 anos.
muita coisa aconteceu. Da novidade de uma comunidade nascente, pujante, nós chegamos hoje ao tempo em que a mensagem já não é mais uma novidade como era lá no início. De uma época em que sinais e prodígios eram feitos para confirmar o que estava acontecendo. Não somente Jesus realizou sinais e prodígios, os apóstolos em seguida realizaram sinais e prodígios. E esses sinais confirmavam o que estava acontecendo. Nós chegamos hoje a um tempo em que eles não são tão comuns, são mais raros. De um tempo em que a fé era vivida de casa em casa, de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, nós chegamos ao tempo onde temos prédios, denominações e formas diversas de experimentar e viver a fé cristã. E principalmente, de um tempo onde os convertidos eram 120, chegamos a um tempo, o nosso tempo, onde somos milhões somente no Brasil. Assim, quando vemos diante de nós tantas denominações, visões, interpretações, 2021 anos depois, fica a pergunta: o que significa ser cristão? O que significa ser cristã? O que Jesus espera de nós? O que é a conversão? Eu passei essa semana pensando um bocado nesse texto que nós acabamos de ler. Principalmente ali no verso 23 do capítulo 2, a partir do verso 23, quando Jesus dizia que não confiava em pessoas que tinham crido no seu nome por causa dos sinais. Aquele momento, aquela expressão ficou na minha mente um bocado de tempo. Eu ficava pensando, como assim Jesus não confiava em gente que creu? O texto dizia que eles tinham crido nos sinais e no nome de Jesus. Mas a luta com esse texto, enquanto eu lutava com esse texto essa semana, eu fui percebendo que aquele texto não estava solto ali. João 2,23 não estava lançado no meio de outros textos que nada significavam, mas ele tinha um contexto. Ele vinha no meio de dois textos que nós acabamos de ler. Havia um texto anterior, um evento anterior e um evento posterior, que então esses textos conectados davam significado àquele texto que me trouxe mais dúvida e mais complexidade, que afirmava que Jesus não confiava naqueles que tinham crido nele por causa dos sinais. Então eu queria passar a meditar com vocês nesses momentos, a começar pelo primeiro momento, quando Jesus chega no templo e vendo o que acontecia ali, o comércio que era realizado dentro do templo, dentro do lugar que deveria ser a casa de adoração, Jesus reage. E reage de uma forma que nós não vemos reagir em nenhum outro lugar da Escritura. Jesus reage com alguma violência. E eu quero passar novamente a ler esse texto aqui. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, expulsou, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendia. E eu acho que Jesus não disse de uma forma tranquila: olha, por favor, não. Jesus provavelmente disse isso de uma forma bem enfática: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. O que acontecia ali? Animais estavam sendo vendidos e um câmbio de moedas era realizado. E até havia algum sentido nisso. Você vai se recordar que todo judeu precisava ir pelo menos uma vez no ano ao templo, e na Páscoa precisava oferecer sacrifício, e alguns vinham de longe, e provavelmente havia uma dificuldade em trazer animais por esse caminho todo. Mais ainda, judeus vinham de vários locais, de várias cidades, até de vários povoados, e moedas diversas eram trazidas, enquanto no templo só a moeda judaica deveria ser aceita. Então, havia um sentido ali, mas aquilo ali deveria ser adoração. Aquele momento deveria gerar no coração do adorador a percepção da dimensão terrível do pecado. E era um momento que tinha se tornado apenas um ritual, uma ordenança a se cumprir. Não somente isso, havia o comércio que certamente beneficiava os principais sacerdotes.
Alguns comentaristas cogitam que aqueles que traziam seus animais, os que vinham com seus animais, não eram aceitos pelos que julgavam se o animal era próprio para o sacrifício, de forma que eles fossem obrigados a comprar dos mercadores do templo, mercadores estes que provavelmente entregavam a comissão aos principais sacerdotes. Ou seja, por mais que um homem trouxesse um animal para o sacrifício, aqueles que julgavam entendiam que não, aquele não servia, de forma que ele tivesse que comprar o animal com os mercadores. E é isso tudo que Jesus reage. Apesar do sentido, da praticidade que trazia ter animais à disposição e um câmbio, aquilo se tornou um comércio e tirou essa capacidade de adorar e fez aquilo se tornar apenas um ritual. Esse primeiro momento mostra então o formalismo, o legalismo, que não é o que Jesus quer de nós. É a lei pela lei e não a lei que gera transformação. O sacrifício tinha um sentido didático. O ofertante trazia um animal do seu rebanho, um animal que tinha algum valor para ele, não somente um valor financeiro, econômico, de forma que assim ele pudesse sentir o peso do pecado. Eu quero te lembrar que no sacrifício, um inocente substitui o pecador. O animal que era sacrificado substituía o que ofertava para que a sua morte pagasse o pecado, fosse a morte que deveria ser do pecador, caía sobre o animal. Um inocente substituía com a própria vida o pecador. Um animal sem defeito, que o próprio pecador provavelmente tinha alimentado, era morto em seu lugar. Não era algo trivial, não deveria ser, deveria trazer um peso em sua consciência para que ele compreendesse o tamanho que o pecado tinha. E tudo isso ficava para trás com o comércio. Tudo isso se tornava apenas um ritual. Os homens vinham, realizavam o que a lei ordenava e voltavam para casa em paz, cumprindo o seu dever. Quando deveriam voltar para casa pesarosos, sentindo a dor do pecado e a dimensão que o pecado tinha para Deus, de forma que um inocente fosse necessário para pagar o preço do seu pecado. Jesus não quer esse formalismo de nós, não é disso que se trata a conversão. No segundo momento, então, esse momento que me trouxe mais dificuldade e luta com o texto, vemos Jesus não confiando naqueles que o texto descreve que tinham crido. João capítulo 2, versos 23 em diante. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Como assim? Jesus não se confiava. Esse momento é o momento onde aqueles que creram por causa dos sinais aparecem. Estes se aproximavam não pelo que Jesus representava, se aproximavam não por quem Jesus era, mas pelo que Jesus podia lhes dar. Seu interesse não era entender o que agora o Filho de Deus estava diante deles, estava entre eles. Seu interesse não era entender que o reino de Deus estava entre eles. Não. Seu interesse era nos sinais, nas curas, nos pães que se multiplicavam, no demônio que era expulso. Eles queriam ser curados das doenças. O cego passava a ver e isso lhes enchia os olhos. O coxo passava a andar e isso lhe dava a esses que creram nos sinais emoções. Os sinais são importantes, sim. Ainda mais naquele momento onde tudo começava, aqueles sinais mostravam que aquele homem era mais do que apenas um homem. Ninguém fazia, ninguém tinha feito o que ele era capaz de fazer. Dessa forma, os sinais testificavam sobre Jesus. Mas eles não eram um fim em si mesmos. Os sinais nunca são um fim em si mesmos. Aquilo que Deus faz de maneira maravilhosa e sobrenatural no nosso meio nunca é um fim em si mesmo. Mas antes, eles apontam para alguém. Sua importância está no fato de que apontam para Jesus, para quem Jesus é. E apontam para o que ele queria de nós e o que ele queria daquele povo. Diferente daquele primeiro momento, então, daquele
o momento em que Jesus chega no templo e faz aquela limpeza, e um momento onde o legalismo se destacava, nesse momento seguinte o que nós vemos é um primeiro sinal de graça barata. Dessa graça que ensina que nós podemos nos aproximar de Jesus pelo que Ele nos dá, independente do que sejamos como seres humanos. É o momento em que a prioridade deixa de ser Deus e passa a ser o próprio ser humano, o homem, a mulher, e os benefícios que podem conseguir ao se aproximar de Jesus. A graça real, diferente da graça barata, nos livra do peso do pecado, que tanto deveria doer no coração do adorador que precisava trazer um animal inocente para assumir o seu lugar. A graça verdadeira nos livra do peso de que nunca conseguiremos ser perfeitos diante do Criador, de que precisavam aqueles homens, ano a ano, trazer um substituto sem pecado para assumir o seu lugar. A graça real diz que o substituto final assumiu nosso lugar de uma vez por todas e que agora, mesmo imperfeitos, eu e você temos paz com Deus por intermédio dele, do seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. A graça barata não. Ela nos torna famintos de sinais. Essa graça é a que grita nos templos modernos, dizendo que é só chegar, ofertar e que Deus vai nos dar carros, imóveis, sucesso, saúde. É a graça que encanta dizendo que tudo posso naquele que nos fortalece, mas que esquece o texto anterior e não fala nada sobre viver com pouco e viver com muito. É a graça do louvor de cinema poderoso, é a graça do arrepio, da emoção, da experiência pela experiência. Essa graça nada tem a ver com Jesus. Essa graça faz os homens confiarem em Jesus, mas não se confiarem, não se entregarem a Ele. Jesus não quer que nos aproximemos apenas para nos beneficiar. Não é isso que Ele deseja de nós. Ele quer mais do que isso. E é sobre isso que o próximo momento vai tratar. O terceiro e definitivo momento do nosso tempo, do nosso texto. O encontro de Jesus com um fariseu. Um daqueles que se consideravam os principais dos judeus. Alguém que sabia o que era uma vida formalista da lei. Alguém que conhecia a lei e que procurava praticar todos os mandamentos da lei. Mas ali vemos Nicodemos, alguém que percebia que deveria haver mais. Alguém que então procura aquele homem que expulsou os comerciantes da casa de adoração de Deus, mas que também, como diz o texto, se aproximava de Jesus por causa dos sinais. Veja ali. João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Nicodemos é alguém que junta os dois mundos. O mundo da lei pela lei com o mundo da graça barata. Ele sabia o que era aquele primeiro mundo. Era um fariseu, sabia o que era lei e parecia perceber que havia mais. Mas também era alguém que não entendia o que era realmente esse mais que Jesus tinha a oferecer. Jesus então responde sem argumento. Jesus não tenta mostrar a Nicodemos o quanto ele estava distante de entender o que realmente Jesus tinha a oferecer. Jesus então vai direto ao ponto. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui está uma afirmação espantosa. Um fariseu era alguém que tinha sido criado debaixo da lei, era alguém que se considerava separado, dizimava e cumpria rituais de purificação como nenhum outro judeu. Paulo, você vai lembrar, um fariseu, se dizia irrepreensível quanto à justiça que há na lei, como ele relata em Filipenses capítulo 3. É para um desses fariseus, e não somente isso, porque era um dos principais da sinagoga, provavelmente para um dos principais fariseus do seu tempo, que Jesus responde: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã,
creio que Jesus nos diz o que realmente espera de nós, o que realmente é a conversão. Não é o legalismo da aplicação da lei pela lei, como se a lei fosse um fim em si mesmo. Da mesma forma, não é a graça barata que confia em Jesus, mas que não se entrega a Ele. O que Jesus espera de nós, o que significa conversão, é um novo nascimento. O que significa conversão? A conversão é um novo nascimento. Aleluia! 2021 anos depois de andar entre nós, é urgente sermos lembrados por Jesus sobre isso. Em dias de tanta divisão na igreja, nós precisamos ser muito fortemente lembrados dessa realidade. Em tempos onde a igreja se tornou muito, às vezes muito parecida com o mundo, nós precisamos ser rememorados pelo Espírito Santo das palavras de Jesus nesse texto. Quem sabe a divisão entre nós atual não mostra exatamente esses dois polos? Por um lado, o legalismo, um apego maior à forma, mais a forma do que ao conteúdo. Por outro lado, a graça barata que permite tudo, que não demanda nada do cristão. Por um lado, a frase, tem que ser assim. Por outro lado, a frase, pode ser de qualquer jeito. A esses dois polos, Jesus responde como respondeu a Nicodemos. Não explicando que tem que ser assim, nem que pode ser de qualquer jeito. Da mesma forma que Jesus não entrou no debate com Nicodemos, ele vai em outra direção para responder essa divisão. Aponta para algo muito maior do que simplesmente pode ou não pode. A conversão é muito maior do que isso, meu irmão, minha irmã. A conversão é uma transformação tão radical da mente, tão radical da vida, que Jesus explica como um novo nascimento. Não há como remendar um pano velho, não há como consertar um odre quebrado. É um novo nascimento. O que Jesus espera de nós é algo que nos leve não a entender as coisas. Novo nascimento não significa entender. Novo nascimento significa ver. Novo nascimento significa ter novos olhos. E de maneira completamente diferente, ver de maneira completamente diferente. Não passamos a entender o que é a vida com Jesus, nós passamos a ver a vida com Jesus, nós passamos a viver a vida com Jesus, e então nós passamos a entender a vida com Jesus. Eu não me torno um conhecedor de Deus, eu não me torno um teólogo que conhece fatos sobre Deus, mas que não conhece Deus. O que eu me torno é um amigo, uma amiga de Deus. Eu me torno um adorador que conhece a Deus. Eu passo a ter acesso, por causa de Jesus, à presença de Deus. Eu passo a me relacionar com Deus. Jesus não explica a Nicodemos o verdadeiro significado da lei. Jesus não explica para ele o motivo dos sinais. Jesus não dá novas categorias de pensamento para aquele homem. O que Jesus faz é mostrar o caminho para uma vida com Deus. O caminho para o reino de Deus, que é o novo nascimento. Uma nova mente, um novo coração, uma nova visão. E é isso que Jesus nos mostra hoje, mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Ser cristão não é entender melhor as coisas. Isso pode e vai acontecer, mas é uma consequência. Ser cristão não é conjugar corretamente lei e graça. Isso pode e vai acontecer, mas é uma consequência. Ser cristão é nascer de novo, é ser virado de ponta cabeça, é ser transformado de uma forma que você não é mais aquele você de antes. Você não se reconhece mais. Você não reconhece mais aquele Eduardo de antes, aquela Ana, aquela Vera, aquela Cláudia. Ser cristão é não reconhecer o você de antes. Nós ainda estamos ali, ainda somos nós, mas passamos a ver com outros olhos. Não é que eu passe a desejar não viver como o mundo vive. Isso deve acontecer, mas de novo, é uma consequência. O que fundamenta esse desejo é que eu passo a ver a vida humana como ela realmente é a partir de Deus. O seu Espírito abre os meus olhos, transforma o meu coração, torna ele carne e não mais pedra, e me permite ver o que eu não via. E porque eu passei a ver, eu passei a desejar viver daquela forma. E deixa eu ser muito prático com o que eu quero dizer. Ser cristão não é desejar ter uma vida financeira mais santa. Ser cristão é ser transformado de tal forma que eu passo a ver a vida financeira, eu passo a ver uma vida financeira de acordo com a vontade de Deus. Eu vejo a importância do dinheiro, eu procuro viver uma vida
que traz dignidade à minha família, mas ao mesmo tempo eu não me deixo escravizar pelo dinheiro, porque eu passo a ver o quanto ele se torna um substituto de Deus, um ídolo. E mais, eu passo a ver que sou um mordomo daquilo que Deus me dá. Eu sou apenas um mordomo. O que ele me dá é para que eu use em benefício do outro, para que eu use conforme a vontade de Deus. O novo nascimento gera homens como Basílio, um dos pais da igreja, que descrevendo a situação dos pobres na sua época, ali no século IV, dizia que era uma vergonha para os cristãos. Basílio entendia que a sua fé estava arraigadamente ligada à defesa dos pobres e que um verdadeiro cristão não poderia aceitar a exploração e a concentração dessas riquezas, de forma a aumentar a pobreza. Ainda, ser cristão não significa que eu passe a viver uma vida de santidade sexual porque Deus assim demanda. Sim, Ele demanda, mas o novo nascimento me faz ver por que Deus demanda isso. O novo nascimento me faz ver que uma vida de pureza com a minha esposa, com meu marido, com a minha família, tem mais sentido do que uma vida espúria, solta, perdida, pulando de galho em galho. O novo nascimento me dá o paladar para perceber que há mais prazer nisso do que naquilo. Eu passo a ver o que é a vida realmente humana. Eu não passo a entender isso. Eu vejo, eu saboreio. Vejo porque Deus me deu olhos novos, saboreio porque Deus me deu um paladar novo. Eu passo a sentir prazer na santidade porque eu passo a ver a santidade. Assim, o que eu antes só ouvia falar, como Jó, agora eu vejo. Um novo nascimento. É isso que Jesus quer de nós. Isso é conversão. Jesus não quer o legalismo da lei. Jesus não quer a graça barata. Jesus quer o novo ser que vê a lei como boa e que descansa na graça quando não consegue viver como gostaria. Deixa eu repetir. O que Jesus quer é um novo ser que vê a lei como boa e que descansa na graça verdadeira quando não consegue viver como gostaria. E se é um novo nascimento, não é algo que nós possamos viver pela metade. Não é algo que eu possa esperar de quem não nasceu de novo. Eu não posso esperar prazer na lei e descanso na graça de quem não nasceu de novo. Eu não posso esperar que a moral cristã seja possível para quem não nasceu de novo. Não posso esperar que aqueles que estão presos ao padrão do mundo, que não veem, possam viver a santidade tão especial e bonita que Deus planejou para nós. Talvez alguns de nós sejam cristãos praticamente por toda a vida, nasceram em uma família cristã, com pais nascidos de novo, e ali naquela casa nasceram muito cedo para o Evangelho, mas não é assim com todos nós. Muitos de nós viveram uma vida anterior, não vieram de uma realidade plenamente cristã ou de uma casa profundamente cristã. E esses sabem que eu não posso esperar que os valores sejam vividos se o nascimento não aconteceu. O que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, na verdade, melhor, o que nós podemos viver é uma vida tão diferente, uma vida tão louca para o mundo, que aqueles que nos olham fiquem curiosos, espantados e queiram saber por que nós somos assim. Nesse momento nós podemos ser instrumentos de Deus e contar as nossas histórias, podemos ser usados pelo Pai para contar como nós éramos e como nos tornamos. E mais, nós podemos dizer que não passamos a entender melhor, nós podemos dizer que nós passamos a ver, que na verdade aquela vida de antes era uma vida de cegos, de deficientes visuais que não conseguiam ver. E agora podem ver de verdade, porque nasceram de novo. Eis o que é a conversão então, nascer de novo. Não é cumprir mandamentos, não é viver como se tudo fosse permitido, mas é nascer de novo. Então, desejar os mandamentos. Então, entender que por causa de Jesus, por sua graça, nós podemos todas as coisas. Isso é ser cristão. E eu quero então perguntar para você, meu irmão, minha irmã que me vê agora. Você nasceu de novo? E aqui eu não estou dizendo que é perfeição. Quem me conhece sabe muito bem que não é perfeição. Sabe das minhas lutas, minha família sabe. Minha família sabe de uma forma muito plena.
não é perfeição. Ver de maneira diferente, fruto do novo nascimento, não significa conseguir viver completamente de acordo com aquilo que passou a ver. Ainda há luta, ainda há desafio, porque o pecado ainda se faz presente. Mas é aqui que a graça abundante de Jesus me socorre. Ela é que nos salva. Ela é que nos dá lugar na família de Deus. Não é a minha capacidade de viver de acordo com o que vejo, mas a graça de Deus em Jesus Cristo. Aleluia! Mas ainda que não seja perfeição, é transformação. Nascer de novo, ainda que não seja perfeição, é transformação. Nós passamos a ver de maneira diferente. Nós passamos a sentir de maneira diferente. Deus passou a fazer sentido. Mesmo uma cultura como a nossa, tão anti-Deus. E se ele passou a fazer sentido, sua vontade passa a ser preciosa para nós. Então, ainda que eu não seja perfeito, eu desejo ser perfeito. Ainda que eu não viva plenamente aquilo que eu vejo, eu desejo viver plenamente aquilo que eu vejo. Ainda que não seja santidade plena, é desejo por ela. Então eu não posso terminar sem cumprir o meu dever de ofício. E em dias pós-modernos isso se tornou complicado, porque se tornou errado fazer isso. Em dias pós-modernos o que vale é o que cada um sente, o que cada um entende como certo, mas não é isso que a Bíblia revela. O que eu quero fazer então, cumprindo meu dever de ofício, é terminar perguntando: você passou a desejar a perfeição mesmo não sendo capaz de vivê-la? Você passou a amar a lei mesmo não sendo capaz de cumpri-la? Você passou a descansar na graça mesmo quando isso parece fugir da responsabilidade? Se você respondeu sim a essas perguntas, significa que você ganhou uma nova visão, um novo desejo, um novo prazer, viver para Deus. Significa então que você nasceu de novo. Mas se isso não aconteceu ainda, se você não respondeu sim a essas perguntas, eu quero terminar orando com você. Orando para que o Senhor da graça, aquele que expulsa os comerciantes porque quer adoradores, te abrace essa noite. Orando para que o Senhor da santa lei, aquele que quer que você o siga, não pelo que ele pode te dar, mas por quem ele é e pelo que ele pode fazer com você, te abrace e te transforme essa noite. Eu quero orar com você para que você deseje a perfeição, para que você ame a lei de Deus e para que você descanse na graça, porque isso significa novo nascimento. E conversão, meu irmão, minha irmã, é novo nascimento. É novo nascimento. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, de toda graça, maravilhoso. Nós amamos o teu nome, Senhor, apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, da nossa incapacidade de vivermos ainda melhor o que nós desejamos. Nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor, nós desejamos viver conforme a Tua vontade, nós desejamos viver conforme os Teus mandamentos, porque nós passamos a ver como são bons, nós passamos a ver como eles fazem sentido para a nossa vida, como a nossa vida se torna muito mais vida verdadeira quando nós andamos pelo Teu caminho. Nós amamos o Senhor e passamos a desejar esse caminho, o caminho da santidade, o caminho da Tua presença, o caminho da intimidade com o Senhor, porque passamos a entender que não há lugar melhor, não há lugar com tamanha paz, que não há lugar para onde nós possamos ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ah, Senhor, amado da nossa alma, nós queremos te pedir que o Senhor visite aqueles que ainda não entenderam esse novo nascimento. Que o Senhor se faça presente com aquelas que ainda não conseguiram vislumbrar essa grandeza, a dimensão maravilhosa desse que é o novo nascimento e o que ele faz conosco. Nós não nos tornamos perfeitos, mas nós passamos a amar a perfeição. Nós não nos tornamos santos, mas passamos a amar a santidade.
E tudo isso descansando na tua graça revelada em Jesus para cada um de nós. Então abraça e transforma meu irmão, minha irmã que ainda não entenderam completamente tudo isso, para que eles possam experimentar uma ação poderosa do teu Espírito, fazendo aquilo que homem e mulher nenhuma é capaz de fazer, que é trazer esse novo nascimento na vida de alguém. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Jesus para que o Senhor visite os lares daqueles e daquelas que estão agora acompanhando esse momento, que não experimentaram esse novo nascimento, para que haja transformação, e transformação de forma que tudo seja completamente novo na vida desse meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, Senhor, faz aquilo que nenhum homem é capaz de fazer. Não há sabedoria do mundo, não há retórica, não há inteligência, não há argumentos que possam transformar a vida de um homem, de uma mulher, nessa profundidade que Jesus declara quando fala: é necessário nascer de novo. Oh, Santo Deus, faz assim. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.